Olá, vamos dar mais uns passos na discussão que Henri Lefebvre faz a respeito da teoria do conhecimento no capítulo 1 de seu livro, Lógica Formal, Lógica Dialética. Discutimos, até agora, os 9 primeiros itens deste referido capítulo. Hoje discutiremos o breve item 10, que Lefebvre dedica a pensar ou a reflexão de Auguste Comte, ou Auguste Comte. Este item 10 tem por título Materialismo e Positivismo. Lefebvre procura demonstrar que a tentativa de Comte em reduzir o desenvolvimento da civilização a 3 estágios básicos não procede, ou então não se sustenta quando olhamos a própria história. Vejamos como, de maneira bastante didática, Lefebvre apresenta a questão de Comte. Diz ele: Auguste Comte, em seu curso de filosofia positiva, formulou a célebre e pretensa lei dos 3 estados. Segundo esta lei, o espírito humano atravessou inicialmente uma etapa teológica, ou seja, uma etapa na qual atribuem-se os fenômenos a causas sobrenaturais, ou seja, a ação de poderes arbitrários análogos à personalidade humana. Cita como exemplo espíritos mais ou menos fantasistas e conscientes, favoráveis ou cruéis. A segunda etapa do desenvolvimento apontada por Comte seria o período metafísico. Em seguida, teria surgido o período metafísico, que explica os fatos naturais através de abstrações, de generalizações, de qualidades ocultas, tais como a pedridade da pedra, a virtude dormitiva do ópio, o horror da natureza pelo vazio, a qualidade gravitacional dos corpos pesados, etc. A terceira e última etapa na leitura de Comte será aquela que ele chama por era positiva ou científica. Portanto, aqui temos os 3 momentos do desenvolvimento para Comte: o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo ou científico. Na era positiva ou científica, que seria aquela na qual nós vivemos atualmente, dentro da leitura de Comte, o espírito, portanto, o intelecto, renuncia a conhecer as causas, estuda o como e não o porquê dos fenômenos, e se contenta em descobrir as relações constantes e regulares entre esses fenômenos, suas leis. Portanto, Comte não está preocupado com a gênese, e sim em entender aquilo que existe e por que existe. Esta é uma postura totalmente inversa àquela do materialismo histórico, que tem uma grande preocupação não apenas em constatar que a realidade existe, mas também que ela possui uma gênese. Neste sentido, o que Comte vai a todo momento fazer é pensar daqui para frente, e não pensar o processo que produziu aquilo que existe no aqui e agora. Retomando aqui, então, o argumento colocado por Lefebvre, na era positiva ou científica, o espírito renuncia a conhecer as causas, estuda o como e não o porquê dos fenômenos, ou seja, estuda como os fenômenos eles se comportam e não o porquê esses fenômenos existem.
e se contenta em descobrir as relações constantes, o que se repete, por exemplo, em várias sociedades, constantes e regulares entre esses fenômenos. A partir daí, se tornava possível extrair uma lei geral, segundo Comte, do desenvolvimento das sociedades. Lembremos que Durkheim criticará fortemente Comte por ter tentado estabelecer uma única e exclusiva lei geral de desenvolvimento para toda e qualquer sociedade. Ainda que Durkheim operacionalize com a ideia de que existem leis gerais que se fazem presentes no interior das sociedades, ele não estava em busca de uma única lei geral para toda e qualquer sociedade, como era o caso de Comte. Lefebvre prossegue, observando que a lei dos três estados se apresenta como uma lei do espírito, portanto do intelecto, como uma espécie de fatalidade que seu autor não explica. Seria contrário ao espírito, ao intelecto do seu sistema, buscar o porquê delas, buscar a sua explicação. Comte não a relaciona de modo satisfatório com a atividade humana, com as relações mais simples e fundamentais do homem com a natureza. Essa lei se conserva ao ar, é uma lei metafísica e idealista, ao contrário do que vai fazer o materialismo moderno, como diz Lefebvre. Comte não vai estar procurando estabelecer as relações entre a base material da sociedade e as formas de pensar. Lembremos, por exemplo, que para Comte o fundamental era a reforma das consciências. Ele não estava preocupado em investigar a base material da sociedade. Portanto, estas diversas etapas percorridas pelas sociedades, na verdade, eram etapas que marcavam reformas no plano da consciência e não transformações ocorridas na base material da sociedade, transformações estas dentro das quais os seres sociais se colocam como individualidades ativas. Débil diante da natureza, o primitivo, como diz Comte, inventou efetivamente explicações fantasiosas e imaginativas para os fenômenos. Estas explicações desapareceram porque a natureza já não mais nos aparece ou nos aparece em menor grau como algo esmagador e hostil. Essa é a leitura de Comte. Quanto mais se estuda, no entanto, o pensamento primitivo, observa Lefebvre, tanto mais se constata que ele envolve certos germes de um pensamento racional. Portanto, o pensamento primitivo ele não está ancorado só na dimensão mística, ele comporta também dimensões racionais, sem as quais os seres sociais não conseguiriam produzir respostas adequadas aos problemas que se colocam diante deles para resolver. Quanto mais se estuda o pensamento primitivo, tanto mais se constata, no entanto, que ele envolve certos germes de um pensamento racional e, inclusive, num certo sentido, contém elementos superiores ao pensamento das épocas subsequentes. Lefebvre observa que esta afirmação foi suficientemente demonstrada pelos diversos estudos conduzidos pelos sociólogos e etnógrafos depois de Comte. Nesse sentido, a consciência primitiva comporta elementos válidos, os quais, precisamente hoje, são recolhidos por nós, embora superados, depurados de suas interpretações místicas e elevados a um nível superior. Do mesmo modo, observa Lefebvre, do mesmo modo, a época que Comte chamou de metafísica, a época da abstração, da generalização, foi também aquela na qual foram inventados os instrumentos do pensamento, em particular a lógica de Aristóteles e Hegel.
Nossa época está longe de ser exclusivamente científica, por sua vez. Continua penetrada por elementos de pensamento teológico e metafísico, que não podem ser tratados, como diz a escola sociológica, como simples sobrevivências. Essas pretensas sobrevivências devem conservar um sentido e, por conseguinte, uma relação com a vida real. Manifestam-se não apenas na vida cotidiana, mas nas ciências ou pretensas ciências. Com isso, Lefebvre está procurando demonstrar que esta classificação rígida estabelecida por Comte não procede, uma vez que podemos encontrar elementos da razão, elementos da ciência nos períodos anteriores que Comte não considera como contendo elementos da ciência, ou estão dominados pelo misticismo, ou então pelas generalizações, sem atingirem, contudo, o grau de ciência. Lefebvre prossegue sua reflexão, observando que os homens modernos e os economistas assumem, por exemplo, diante do ouro, a atitude do primitivo diante de um fetiche. Ou seja, se a ciência nos libertaria de todo o misticismo, não teria por que os homens modernos e os economistas assumirem diante do ouro a atitude do primitivo diante de um fetiche. Ou seja, atribuem ao ouro um poder independente deles. E esse fetiche, que não é mais que o produto dos homens, reina efetivamente sobre eles e adquire esse poder. Por outras palavras, na economia, a atitude teológica ou metafísica subsiste, particularmente no setor social, onde o homem ainda não domina suas próprias obras. Lefebvre observa que o devir da ciência, ou seja, o vir a ser da ciência, é um devir social, é um vir a ser social, é produzido pelas condições históricas concretas que vão se apresentando na medida em que o ser social se relaciona com as condições objetivas e com os outros seres sociais para responder a estas condições objetivas. O devir da ciência é um devir social. A ciência matemática nasceu no Egito, na Jônia, na Grécia, antes mesmo do início da era metafísica. Mais uma vez, fica evidenciado que atribuir ao estado teológico a inexistência de elementos que se encontrariam somente nos outros estágios não corresponde ao real, portanto, não se sustenta. A lei dos três estados, prossegue Lefebvre, a lei dos três estados, portanto, representa uma tentativa interessante para colocar em termos históricos e sociais o problema do conhecimento. Mas não é mais que uma primeira tentativa muito insuficiente. Em sua brevidade, além do mais infecunda, a lei de Comte não pode substituir uma história precisa do conhecimento nos diferentes povos e nas diferentes culturas que se sucederam. A ciência da Idade Média, prossegue Lefebvre, admitia o horror da natureza pelo vazio, explicando assim, a seu modo, o fato já conhecido de que os líquidos, quando aspirados, sobem pelos tubos. Na Idade Média, se tinha dúvida do porquê isso acontecia. A ciência moderna demonstrou o porquê isso acontece. E procedia assim, a Idade Média procedia assim, discutindo a questão do vazio, e procedia assim por motivos teológicos. O vazio parecia indigno da potência divina. Atitude teológica, embora em contradição com a atitude científica, nem sempre impede, portanto,
as descobertas, pelo menos em escala individual. Pode ser que não brote uma explicação lógica para a descoberta, o que não quer dizer que a fase teológica não tenha sido marcada por descobertas. Existe em toda descoberta, ao mesmo tempo que um processo de pesquisa intelectual e lógica, uma parcela de imaginação e de fantasia individual, uma parcela de gênio individual, que pode, em certos casos, ser estimulada pelos temas ou problemas teológicos ou metafísicos. Neste sentido, conclui Lefebvre neste item 10, no qual está discutindo materialismo e positivismo. O positivismo de Comte, portanto, simplifica exageradamente a história complexa, acidentada, multiforme do conhecimento. Em particular, subestima a importância do instrumento, do método intelectual forjado pelos metafísicos, a lógica. Com estas considerações, Lefebvre encerra esta discussão, esta breve discussão a respeito de materialismo e positivismo. Espero que tenham gostado da exposição. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui procurando trazer estes diversos temas para o debate, a fim de contribuir com as jovens gerações de estudantes e pesquisadores que queiram pensar o mundo moderno e todo o processo de desenvolvimento do intelecto, das reflexões e da razão. Até uma próxima.